Viajar, conhecer o mundo, esse é um dos meus sonhos. Eu já passei por mais de 30 países e visitei inúmeros pontos turísticos e trouxe lindas recordações. Mas poucas viagens foram tão impactantes quanto esta. O país situado no leste oriental da África recebe turistas de todas as partes do mundo que vêm escalar o Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta do continente africano e a 7ª mais alta do mundo. Mas é aqui também onde vivem 55 milhões de pessoas no que é conhecido hoje como o 8º país mais pobre do mundo. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência de vida, para mostrar para vocês histórias de pessoas que conheci e como foi a experiência de realizar um trabalho voluntário durante 15 dias na Tanzânia. São relatos meus sobre como vive este povo e da importância de se cuidar dessas crianças para que elas possam viver mais e melhor do que suas gerações passadas. Nesta viagem à Tanzânia, deixei os pontos turísticos e souvenirs em segundo plano e me dediquei a conhecer o país, a cultura, não pelo turismo, mas por meio do trabalho voluntário e da interação com as pessoas ao meu redor. E acredite, o que a gente aprende a se permitir uma experiência destas é de valor inestimável. Mas como eu fui parar lá? Em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo onde moro, conheci Luana, fundadora da ONG Pés Livres. Eu soube que ela e o marido Rafael mantêm uma escola pré-primária chamada Grace Wisdom Foundation na cidade de Moshi, na Tanzânia. A escola abriga crianças com idades entre 3 e 5 anos, onde elas têm aulas de inglês, Swahili, idioma oficial do país, e onde recebem 3 refeições ao dia, além de ganharem todo o material escolar e uniformes. É tão bonito de se ver o trabalho que eles realizam na escola, que eu fiquei imaginando se eles têm ideia de como isso impacta a vida dessas crianças. Então eu conversei com o Rafael, da ONG Pés Livres, para ver o que ele acha de tudo isso. Nossa, difícil pensar qual o efeito de tudo isso no futuro dessas crianças. O meu primeiro pensamento que vem é quando eu lembro de como a gente criou o Pés Livres, né? Que a nossa ideia era que as crianças tivessem os pés livres para criarem seus próprios caminhos, seus próprios destinos, sem ficar amarrado à realidade atual, ou à realidade que eles vivem nesse momento, né? Ao entender a importância do trabalho da ONG, fiquei animada com a ideia de ser alguém que pode ajudar essas crianças a ter uma vida mais digna. Então, quando houve a chamada do Pés Livres para o trabalho voluntário em 2020, me candidatei. Eu queria estar lá, queria ver o que era possível fazer em uma escola que depende integralmente da renda de doações que vem de outro continente. E assim começou a minha jornada. A Pés Livres já realizou 3 viagens de trabalho voluntário à Tanzânia e Moçambique. A ida à Tanzânia em 2020 teve um objetivo específico: montar um centro de atendimento médico e odontológico para atender não apenas as crianças, como também a comunidade. Assim, participaram desta viagem 2 dentistas, uma médica e uma quiroprata. Além deles, outros 3 voluntários foram para auxiliar nas demais atividades da escola, como fazer limpeza, compra de comida e materiais, auxiliar na cozinha e o que mais fosse necessário, inclusive ajudar na organização do atendimento médico e odontológico. Então lá estava eu, que sou fotógrafa e engenheira, também acompanhada de Thalita, que é guia turística, e do Rodrigo, que é administrador de empresa. E lá estávamos nós, uma equipe motivada a fazer a diferença.
Eu estou procurando fazer aquilo que eu faço já, na verdade. Eu recebi um convite para vir fazer um trabalho aqui. Eu estou tentando fazer esse trabalho, né, de uma maneira diferente, com com várias dificuldades que a gente encontra a nível técnico. E a gente está tentando solucionar de outras formas. Então a gente tem que procurar fazer para os outros em outros lugares também. Né? E é o que eu estou te falando, a gente não vai somar, a gente tem que fazer. Se a gente só pensar em somar, a gente não está executando. Eu fico muito feliz porque a minha profissão traz isso, ela consegue ajudar diretamente essas pessoas e esse local é muito deficiente de trabalhos dentro da odontologia. O que eu sinto, o que mais e que me arrepia é ver a gratidão dessas crianças, ver o carinho dessas crianças, o amor que elas transmitem e a gratidão da comunidade. A história da Tanzânia, assim como a de muitos outros países africanos, é marcada pela exploração e pela disputa geopolítica. Por aqui já passaram portugueses, alemães e ingleses, mas foi só em 1964 que a Tanzânia se declarou um país independente, estabelecendo-se como uma república. Quando olhamos para os dados oficiais do país, fica fácil entender como vivem as pessoas aqui. Atualmente, cerca de 70% da população ainda vive em áreas rurais e o crescimento populacional do país é grande. Estima-se que a população tenha quadruplicado nas últimas 5 décadas, passando de 12,3 milhões em 1967 para 55 milhões em 2018. E a expectativa de vida ao nascer também chama atenção. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida é de 76 anos, enquanto que na Tanzânia a expectativa é de 62 anos. Ou seja, na Tanzânia as pessoas vivem em média 14 anos a menos do que no Brasil. Hoje é meu terceiro dia de voluntariado e tem sido uma experiência impactante. Eu já esperava ver coisas que eu iria ver, do tipo pobreza, miséria, falta de saneamento básico, enfim, coisas que a gente sabe que acontece com a África, que faz parte da história da África. Mas eu não esperava o quanto esse povo, essas pessoas fossem carinhosas, amorosas, respeitosas, mesmo as que a gente não conhece. Eu não me refiro só às pessoas que estão aqui dentro da escola, a diretora, as funcionárias, a cozinheira. Me refiro até às pessoas da própria rua, as pessoas que atendem a gente. Então, assim, eu fiquei surpresa com essa parte. Eu não esperava isso, porque na minha visão, essas pessoas que elas não têm nada, elas não conseguiam ser muito felizes ou estariam irritadas o tempo inteiro. Eu não sei, algum tipo de preocupação contínua, principalmente com relação à comida. Por muitas vezes a gente não consegue entender
quanto essas pessoas são carentes e ao mesmo tempo felizes, quanto elas nos abraçam, expressam o carinho que tem por nós. A gente anda pela rua e as pessoas vêm nos abraçar, assim como as crianças aqui, elas pedem coisas mínimas para a gente, coisas que para nós são tão banais, e faz com que a gente reflita um pouco sobre a forma como nós lidamos no dia a dia com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, que é muito pouco perto do que eles têm como problema e sabem viver, sabem ser felizes, né? Quando se ouve dizer que um país é pobre, é comum pensarmos que essa pobreza se refere apenas à dificuldade em se obter comida ou a qualquer bem material que a pessoa queira ter. Mas a pobreza também é estrutural. Não depende só do que o indivíduo é capaz de adquirir. Ela é também reflexo do que o governo é capaz de oferecer. E o acesso à eletricidade e à rede de esgoto são exemplos disso. De acordo com o Serviço Nacional de Estatística, o censo realizado na Tanzânia em 2012 apontou que cerca de 8% das residências não possuem banheiro. E pasme-se, eles também estimam que no ano de 2017, cerca de 70% das residências do país ainda não possuíam acesso à eletricidade. A questão do saneamento básico me chama muita atenção. Eles não têm nenhuma forma de saneamento básico e eles queimam as coisas no meio da rua. Vira e mexe você vê fogueiras. É bem estranho pra gente que está acostumado com saneamento básico. A falta de saneamento básico adequado também favorece a proliferação da malária, que é considerada um dos obstáculos mais importantes ao desenvolvimento econômico e à entrada de capital estrangeiro na Tanzânia. A malária é uma doença causada por um protozoário que é transmitido pela picada da fêmea do mosquito chamado Anopheles. Aliás, a doença também existe no Brasil, sendo que a maioria dos casos ocorre na região amazônica. Porém, o número de pessoas infectadas na Tanzânia, em comparação ao Brasil, é gritante. Na Tanzânia, em 2017, mais de 5,5 milhões de pessoas contraíram a doença, enquanto que no Brasil, no mesmo ano, foram registrados 194 mil casos. A doença que causa febre alta, calafrios, dores de cabeça, cansaço e falta de apetite é tida como a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas na Tanzânia. Uma das formas de se prevenir a doença é por meio de um saneamento adequado, mas atitudes simples como evitar o acúmulo de água parada ajudam a impedir o nascimento de novos mosquitos. Eu espero que eu esteja ajudando, é claro. No dia a dia eu tenho visto coisas interessantes, por exemplo, o modo que se cozinha. O fogão aqui tem 2 bocas e as pessoas elas sentam no chão para descascar uma batata. Para descascar a cebola, elas cortam as coisas na mão porque não tem uma tábua. Então, são coisas muito pequenas que estão me fazendo perceber quanto a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem. O jeito que se lava uma louça. Aqui em Moche, na cidade de Moche, não existe saneamento básico, não existe coleta de lixo. O esgoto é a céu aberto, é fossa, a gente joga lixo na privada, a gente não tem saco de lixo. Imagina viver com lixo, a gente não vive assim, a gente todo dia recolhe lixo da nossa casa de uma forma muito simples. E vai ali e coloca pro lixeiro passar e pegar, isso não existe aqui.
Você vai lavar uma louça, a louça ela é lavada sentada no chão com duas bacias. Uma bacia que você tá lavando a louça suja, a outra com uma água limpa, onde você enxaga e coloca numa outra bacia para secar. Eu acredito que seja 80, 90% da população vivendo desse jeito, sem ter pia e água encanada. Ai, sei, kumbe umekuja na huku. Haya bwana. Nilikuwa sijamuona kabisa sana kasana. Nisahau kabisa. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é a forma como eles tratam os recursos naturais. Eles não desperdiçam absolutamente nada. A água é escassa, a comida é escassa, tudo é escasso. A gente tem muito em abundância onde a gente mora. Principalmente eu, que sou de uma região industrializada, é tudo, eles dão valor em cada copo d'água, num prato de arroz com banana. Ontem eu cheguei da janta, cheguei na casa, a Bibi, que é a nossa vovó cozinheira, ela tava comendo arroz com banana feliz da vida. E eu não consigo às vezes dar valor para um arroz com banana, né? Então é impactante, é legal, é gostoso de sentir isso. O povo da Tanzânia enfrenta inúmeras dificuldades e incertezas, mas ainda consegue estampar no rosto um sorriso que para mim é sinônimo de fé e gratidão. E quando a gente vem fazer um trabalho voluntário disposto a entender na pele uma parte do que eles vivenciam diariamente, somos nós quem saímos transformados. Eu vim para cá no ano passado, porque eu sempre tive vontade de fazer um trabalho. Vim para a África, era uma coisa muito grande para mim, mas acabou acontecendo a primeira vez. Então, eu vim. Na primeira, eu foquei demais em como a vida era difícil, em como tudo era diferente da gente, a comida era diferente, a qualidade de vida é completamente diferente. Mas agora eu sofri muito menos, acho que eles têm uma potência gigante e eles conseguem viver de maneira maravilhosa com tudo que eles têm. Então é diferente, a gente aprende o quanto os nossos sentimentos às vezes são pequenos em relação à vida, o quanto a vida é preciosa, o quanto a vida é única e como a gente pode doar para as pessoas pouco, mesmo que não seja nada material, e que um abraço faz toda a diferença e que eles querem ser enxergados, eles querem ser acariciados e não é só a gente nutrir com comida, eles querem que a gente nutra a alma deles também, assim como a gente busca ser nutrido aqui. Estou realizando um grande sonho que eu levo carregando desde pequena, que era realizar um trabalho voluntário na África, e está sendo uma experiência incrível, por muitos motivos, principalmente pelo fato que você sai completamente da sua zona de conforto, você tem contato com o povo da comunidade, você tem contato com a língua deles diferente, o Swahili, você vive uma experiência transformadora realmente.
Hoje eu saí para fazer compra com a Nima, que é a diretora da escolinha, ela é daqui de Moche. E nós estamos passando por uma rua onde eles fazem reciclagem de pneus. Eles destroçam os pneus e fazem várias coisas muito bacanas, é muito interessante. Depois eu mostro algumas fotos, alguns vídeos do que eles fazem para vocês verem. É bem bacana de conhecer. Essas malas que vocês estão vendo são malas de roupas e as crianças dos orfanatos, cada uma tem uma mala para guardar as suas roupinhas. É assim que se guarda roupa aqui. A grande maioria das pessoas não tem guarda-roupa. Aliás, vale a pena ressaltar que na Tanzânia, quase 7,5% das crianças são órfãs. Pessoal, dê uma olhada no tamanho do manequim, que legal, é proporcional ao corpo dos africanos. Muito bacana isso. Uma outra situação para mim que tem sido bastante complicada é a questão do banheiro. Eu já sabia que isso era assim, mas eu me deparei com uma condição na qual, para mim, está sendo assim, às vezes esgotante. Nós ficamos hospedados na escolinha onde as crianças ficam. E quando você vai ao banheiro por volta de já 10 ou 11 da manhã, o banheiro ele está em condições terríveis, porque a grande maioria das pessoas, mesmo as pessoas que têm condição, por falta de não haver saneamento básico, elas utilizam aquele banheiro tipo inglês, onde você fica de cócoras para fazer as necessidades. Todo dia às 3 da tarde eu tô lá fazendo faxina no banheiro para que todo mundo possa usar o banheiro de forma um pouco mais ok. Isso foi uma realidade completamente impactante. E nas visitas nas comunidades ainda é pior. Eles não têm a louça do banheiro. É direto num buraco no chão, numa fossa que depois eu não sei o que eles fazem com o resto do material. Eu vou até procurar saber. Ombeni foi uma dessas pessoas que me marcou nessa viagem. Ele tem seus 20 e poucos anos, sonha em ser engenheiro mecânico e é um dos professores da escolinha. O Ombeni estava sempre muito disposto a nos ajudar em tudo que fosse necessário. Em um dia normal de atividades, uma senhorinha foi à escola procurar os voluntários em busca de ajuda. Naquele dia não podíamos dar atenção e pedimos para que ela retornasse no dia seguinte. E no outro dia, lá estava ela. Ela nos pediu comida e para que cuidássemos de seu neto, matriculando-o na escola. O nome dela é Feliciana. Eu, Thalita e Ombeni fomos então à casa dela para entender em que situação a Feliciana vivia. E em todo o processo de ajuda, o Ombeni estava lá, traduzindo nossas conversas e descobrindo as necessidades dela. A ajuda dele foi de extrema importância. O Ombeni, assim como muitos garotos da África, sabe o que é miséria. Mas é admirável ver o que ele busca, da forma como ele pode ser uma pessoa do bem. Ele sustenta a mãe, que é doente, mas ele está sempre feliz e pensando em ajudar aqueles que sofrem mais do que ele próprio. A história da Dona Feliciana é um exemplo da vulnerabilidade em que vivem até hoje muitas mulheres na Tanzânia. Apesar do importante papel que elas desempenham,
seja cuidando do lar, dos filhos ou provendo uma forma de sustento da família, elas frequentemente sofrem abusos e são vítimas de um sistema injusto. Esses são alguns dados de 2018 publicados pelo Serviço Nacional de Estatística da Tanzânia. Cerca de 65% dos agricultores do país são mulheres e 33% dos domicílios são chefiados por mulheres. As mulheres também representam 70% da produção de alimentos, mas enfrentam desafios como falta de acesso ao crédito e desenvolvimento de habilidades, controle de recursos produtivos e alto índice de violência doméstica. As mulheres da Tanzânia ainda sofrem discriminação tanto nas leis quanto na prática. De acordo com as leis de herança, criadas em 1963, mulheres, viúvas e filhas são proibidas de herdar terras. Anime é a fundadora e atual diretora da escola Grace Wisdom Foundation, escola mantida pela ONG Pés Livres. Anime é uma mulher extremamente comprometida em melhorar as condições de ensino das crianças e ela também reconhece a necessidade de se desenvolver projetos que deem mais oportunidades às mulheres da comunidade. Nesta vinda à Tanzânia, foi organizado um dia especial para que os voluntários dessem uma aula sobre o sistema reprodutivo para as mulheres da comunidade. A princípio, nós achávamos que não viria ninguém, talvez por vergonha ou insegurança, mas para nossa surpresa conseguimos formar 2 grupos com cerca de 20 mulheres. Ficamos super empolgados. Na aula, enquanto Maria Alice e Larissa explicavam sobre os órgãos femininos e o sistema reprodutivo, Nima traduzia para o Swahili. As mulheres que participaram ganharam pulseirinhas para contar os dias de seu ciclo menstrual e saberem, por exemplo, que evitando ter relações em determinados dias do ciclo, elas possivelmente evitariam uma gravidez indesejada. Mas recusar sexo foi motivo de sorrisos sarcásticos na sala de aula. Quando quisemos entender o porquê, as mulheres explicaram que elas podem apanhar caso se recusem a ter relações. O abuso contra as mulheres fica evidente, inclusive nos dados oficiais do país. Na Tanzânia, 1 em cada 5 mulheres já sofreu violência sexual durante a vida. E entre as mulheres casadas, os dados são ainda piores. 44% das mulheres já sofreram alguma forma de abuso, seja ele físico ou sexual. Hoje eu tô aqui com a Nima. A Nima é a diretora da escolinha do Pés Livres e eu vou conversar um pouquinho com a Nima em inglês, porque a língua dela oficial é o Kiswahili. E eu vou fazer algumas perguntas sobre qual a importância da vida dela aqui nessa comunidade, nessa escola. My program was started in 2016, but now I thank God because my program will grow up. First of all, I support the community, poor kids, to help to get good education. Example, after finishing the preschool, they go primary school. Primary school, you must be pay school fees, and sometimes the family was not money to pay for school fees. Thank you for my friend from Brazil who supported the kids to pay school fees for standard 1 and to buy uniform and sometimes to buy something, maybe food and clothes. But now I have already to support 2 women in the community to give the capital to start the business. But the capital is very small. But now I'm ready to help 2 women to do small business. Example, maybe to buy bananas or onion or soap. But now I have a good plan to support many women in the community.
Why I did it for the woman? Because the woman is the head of the family. Example, in Tanzania, the man is not deal for the kids or for the family, but the woman will think more about the family. And sometimes the woman is no capital, is stay home. Sometimes maybe is washing clothes for another person and get some money to buy some food. But now I have big plans to support the community, to give the capital to start the business. My dream is to supporting people for the community, example, women and children. I'm ready to tell them why I support the woman, not men, because the woman was fight many things about the family. I wish one day my dream was coming true. O desejo da Nimi em atuar não só pelas crianças, mas também em educar as mulheres, faz ainda mais sentido quando vemos os dados de um dos maiores problemas de saúde na Tanzânia, o HIV. A doença, no entanto, está mais presente entre as mulheres, afetando 6,5% das mulheres e 3,5% dos homens em idade adulta. Sem mencionar a triste realidade de muitas meninas adolescentes da Tanzânia. De acordo com dados do governo, a gravidez é a segunda maior causa de desistência da escola entre meninas com mais de 13 anos. O sistema de ensino na Tanzânia precisa de mais atenção porque alguns dados são alarmantes. O Serviço Nacional de Estatística estima que cerca de 13% dos homens adultos não possuem nenhum nível de educação. Já entre as mulheres adultas, esse número sobe para 22%. Cerca de 17% das crianças com idade entre 7 a 13 anos não frequentam escola. E o ensino pré-primário é inexistente em escolas do governo. Assim, são pequenas iniciativas advindas de ONGs e outras pessoas interessadas que fornecem educação às crianças com idades entre 3 a 5 anos na Tanzânia. Hoje eu tô com o Ruben, ele é professor da escolinha, um dos professores. Yeah, teacher? Yes. Yes? Yes. Nós vamos fazer uma brincadeira, porque as crianças aqui, elas falam Kiswahili e elas estão começando a ser alfabetizadas. Então nós precisamos ter algum meio de comunicação com as crianças. Lógico que gestos, beijos, abraços, elas sempre vão entender. Mas a gente procurou aprender algumas poucas palavras, as mais importantes, para nos comunicarmos com elas. Então nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, que o teacher vai me ensinar a falar as palavras em Kiswahili. Eu falo em inglês, porque a gente se comunica em inglês, e ele fala para mim em Kiswahili. Let's talk in English. I say in English and you say in Kiswahili, okay? Okay. Let's start it. Okay. Good morning. Habari za asubuhi. Oh my God. Habari Za asubuhi. za asubuhi. Habari za asubuhi. Habari Habari. Just habari Habari za asubuhi. za asubuhi. Yes, nice. Yes, great. And what about good night? Habari za jioni. Habari Habari za jioni. za jioni. Yes, repeat again. Habari za jioni. Habari za jioni. Yes. Good. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa. Eu acordei cedo e as crianças, quando elas chegam, elas têm um momento de brincar com as teachers.
E eu pude brincar com elas, eu decidi vir brincar, fiz ciranda, cirandinha, assim, elas entenderam a menor nadinha do que eu estava falando. E é incrível a capacidade que essas crianças têm de doarem amor, abraço, sorriso, beijo. É apaixonante, é vibrante. E se você acorda na bad, você já se renova e seu dia já começa de outra forma. É fascinante, apaixonante, não tem como descrever isso. Não tem outro lugar que a gente possa encontrar esse tipo de coisa. And what about how are you? How Jumbo? How Jumbo? Good. How Jumbo? How Jumbo? Yeah. Yeah! And what's your name? Jina lako nani? Jika nalo nani? Jina lako Jina lako? nani? Nani? Yes. Jika lano nani? Jina lako Jina lako? nani? Nani Violeta. Yes. Yeah? Say jina langu Jina lango? ni Violeta. Ni Violeta. Yes. Jina lako nani? Jina langu ni Ombeni. Okay, come on, great. And I love you. Nakupenda. Nakupenda. This is my favorite here. Nakupenda. Yeah. Hoje o compartilhamento do meu dia é que é amor, é carinho. Todo dia é um dia diferente, é um novo dia. E quando a gente sai na rua, as crianças, as pessoas no geral, elas sabem que nós não somos turistas, principalmente na comunidade. Elas sabem que nós somos voluntários, que nós estamos aqui para ajudar. E o que as crianças nos pedem não é material. É amor, é carinho, é beijo, é abraço. Elas nos abraçam, elas nos agarram, elas fazem fila para nos agarrar, é emocionante. E elas querem tirar fotografia, elas amam fotografia, é muito engraçado. E como eu ando sempre com uma câmera na mão, elas ficam, nossa, super curiosas. Eu já dei minha câmera na mão delas para elas tirarem fotografia, foi muito bacana. Tem sido assim, diariamente, constantemente, uma evolução minha e ter um novo dia, acordar e falar, poxa, eu tenho um novo dia vai acontecer uma coisa gostosa, uma coisa diferente. Então isso marca o coração, marca para sempre a vida da gente. Essa é a minha mensagem do dia, minha reflexão. Sexta-feira são dias aguardados com muita ansiedade pelos alunos da escola. Isso porque toda sexta o Pés Livres organiza um almoço especial para eles com batata frita, carne e ovos. Esses alimentos mais gostosos ou mais nutritivos, como carne e ovos, são bem caros na Tanzânia. Então é muito difícil implementar-os diariamente na alimentação das crianças. Um outro mimo muito bacana que o Pés Livres propicia às crianças mensalmente é uma festinha com bolo e suco para os aniversariantes do mês. A alegria fica estampada no rostinho das crianças. Acredito que pelo alto valor dos bolos, isso não seja algo comum nas casas dessas crianças. Portanto, a comemoração dos seus aniversários
é marcada de forma especial na escolinha. And how can I say that's everything okay? Kila kitu kiko sawa. Oh my God, this is so difficult for me. In simple, you can say ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Easy. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Yeah. Okay? And great. Great. Nzuri sana. Nzuri sana. Yes. Okay, good. Njema. 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 Um dos momentos que mais me marcou durante toda a minha viagem foi quando nós resolvemos fazer uma noite da pizza. E foi numa terça-feira. Nós fomos jantar no Kilimanjaro Lounge. Nós fomos cedo, mais do que o de costume. E aquele dia foi uma noite muito agradável. Para falar a verdade, foi o único dia que eu esbanjei dinheiro. Eu comi sobremesa, prato principal, eu e a Marcele até dividimos uma garrafa de vinho. E quando nós retornamos, era por volta de umas 8 da noite, e chegando na escolinha, estava a Bibi, a Ziza, Débora e Nima sentadas, jantando. Elas estavam comendo arroz com banana e uns legumes. E eu nem cheguei a entrar na escolinha, eu fiquei parada na varanda junto com elas e mais o Rodrigo. E foi muito instantâneo. Eu e ele, nós nos olhamos, nos conectamos de alguma forma e nós falamos quase que instantaneamente. Amanhã a janta vai vir para a escolinha. Nós não vamos sair. E então nós falamos, amanhã falamos em inglês para elas e amanhã vai ter jantar especial, pizza party. E falamos, podem chamar todos os vizinhos, né? Porque a escolinha fica num terreno onde tem mais moradores. E chamamos os outros voluntários, todo mundo concordou em fazer uma vaquinha e eu fui dormir muito feliz naquela noite extasiada. No outro dia de manhã, nós começamos a planejar, então a gente começou a planejar, chamar todo mundo, planejar o que nós iríamos comer, compramos refrigerante, pipoca, pizza, chocolate, cerveja, algumas coisas pedimos para entregar e outras nós fomos até a cidade buscar. E estávamos mais ou menos em umas 15 pessoas ali, 20 pessoas talvez, e começamos a noite da pizza. Nós improvisamos uma luminária, porque a varanda ela é bem escura, a luz é ofusca, e improvisamos um som e começamos a festa. Então tinha pizza à vontade, tinha chocolate, pipoca, cerveja, refrigerante. E uma coisa assim que eu principalmente fiz questão de servir. Eu não deixava em nenhum momento que eles se levantassem para ir até a geladeira buscar um refrigerante ou uma cerveja. Eu queria estar num papel que eles estavam fazendo durante todo o voluntariado para a gente. Era aquele papel de se colocar no lugar do outro, em posição de servir. Então, servir uma pizza, servir um refrigerante. E aquela noite eu não vi passar. Eu não tive... eu esqueci de pegar um celular, de fotografar, de filmar. As poucas imagens que nós temos foi o Rafa que fez, porque aquele dia eu consegui entender o que é de fato estar vivendo o momento presente, o que é servir e qual o impacto que nós temos na vida dessas pessoas. Então, assim, foi uma das noites... foi a noite mais emocionante para mim e foi um dos dias mais impactantes que eu tive lá. Neck.
Shingle, neck. Shingle, neck. Shingle. Hoje eu tô na escolinha aqui junto com a professora e ela me deixou ajudar as crianças no processo da aula e tá sendo uma experiência muito legal. Nós estamos ensinando as crianças hoje algumas partes do corpo. É muito gostoso a sensação de ensinar a criança em outra língua, em inglês e Kiswahili, que é uma língua que eu não falo. Tá sendo uma experiência única na minha vida. Welcome! Karibu. Karibu! Yes. And not about weight. Subiri. Subiri. And welcome home. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Yes. Okay, thank you, I know. Asante. Oh, thank you. Yes, I got it. Congratulations now. And the best here is smile. What? Smile. Smile? Smile. Smile is like, oh, smiley, you know. Cheka. No, it's smile cheka. Para mim, o serviço solidário tem uma função muito especial. Serviço, para mim, significa servir, permitir que o ser venha. A minha essência se manifeste. Minha essência sem o ego, minha essência sem a correria do dia a dia que a gente vive na nossa rotina. E quando isso acontece, a gente consegue se conectar muito melhor com as pessoas, com o ambiente, com a cultura. E com quem está ao nosso redor, de certa forma. O trabalho voluntário é uma via de mão dupla. Por um lado, a gente vem aqui para ajudar, para servir, para fazer um trabalho que impacte a vida dessas crianças. Mas, por outro lado, nós também somos ajudados pelas pessoas que vivem e trabalham aqui, porque são eles que diariamente nos dão o que comer, nos fazem companhia, nos ensinam e cuidam de nós. Então é preciso dar valor também a essa equipe que nos recebe, os professores, as cozinheiras e a diretora da escola. Eu estou ajudando hoje no preparo da comida nossa e das criancinhas. Eu estou fazendo sopa de ervilha. E hoje todo mundo vai comer minha comida. É interessante frisar como as coisas mais simples são as coisas que mais marcam o nosso coração, que faz ele palpitar de verdade. E foi um dia que eu e a Thalita, nós estávamos cansadas fisicamente mesmo e resolvemos não jantar com o pessoal na cidade. Aí as meninas, a Flora, a Nima, fizeram pra gente uma jantinha. E logo após o jantar, eu chamei a Débora e a Ziza para colorir um livro. Algum dos voluntários levou um livro bem grande com animais brasileiros para colorir. Thalita tinha levado vários lápis de cores para doação. E aí nós pegamos o livro, lápis de cores e começamos a colorir ali no chão da sala. É daqueles momentos que a gente não esquece.
Eu olhei para o lado, a Flora, que tem seus 20 e poucos anos, estava com aquela carinha de quem queria colorir. Eu chamei, ela veio, se debruçou no chão, começou a colorir com a gente. Voltamos a colorir, eu falando, nossa, que legal, ela super empolgada, parecia uma criança, uma adolescente colorindo. Eu olhei de novo para o lado, a Bibi olhando, uma senhora. Ela é avó das crianças, né? Eu falei, Bibi, você quer colorir com a gente? Eu falei, vem, vai ser gostoso, vai ser uma experiência legal com a gente, com essas netas. Ela veio. Nós nos afastamos ali da parede, Bibi se debruçou sobre o livro de colorir e nós começamos a colorir. Elas me questionaram sobre qual era aquele animal, acho que era uma arara. E ficamos ali por em torno de uma meia hora colorindo aquele livro. E mudando de cor e falando que estava bonito. E o que me marcou? A Bibi colorindo. Eu acredito que a Bibi nunca tenha colorido um livro. O sorriso que ela trazia no rosto, a expressão facial de plenitude, de realização, de felicidade, de estar ali naquele momento colorindo com as netas dela, com a gente, de nós proporcionarmos aquilo, talvez também um pouco. Foi demais para mim. Eu me senti assim, satisfeita, colorindo um livro, né? É muito interessante como isso mexe com a gente. Eu acredito que é um desses privilégios que nós tivemos desde criança. Agora aquelas crianças na África, muitas delas têm, mas a Bibi, ela não teve. Tell me, Flora, what do you think about my dread? Good? Missouri? Missouri? Missouri. Missouri. Morango. Brembo. Yes, African style. Nakupenda Violeta. Yes, nakupenda Flora. Jina lako nani? What is your name? Oh, Violeta. Hoje a gente tirou foto de todas as crianças, era o sonho da Lima, e nós pudemos realizar, e nós colocamos todas as fotos aqui na escolinha. E aqui, pequenos detalhes, uma fotografia custa muito caro, faz diferença, isso demonstra amor. Eles ficaram super felizes, são pequenos detalhezinhos que fazem diferença na vida deles. A relação com os voluntários, a experiência de cada voluntário que vem com a gente para cá, cada um agrega um pouquinho mais no que essas crianças vão viver no futuro. E a gente aposta muito nisso. Eu acho que o trabalho aqui tem esse resultado. Não sei se no curto prazo, não sei se no médio, no longo prazo, mas eu sei que se a gente não fizer nada, nada vai acontecer de diferente. Então essa é a nossa missão aqui. Realizar um voluntariado internacional é uma coisa que, com certeza, eu aconselho a partir de hoje, porque muda dentro de você, muda a sua vida. Sempre foi um sonho que eu tô fazendo realidade. É muito lindo quando você vai caminhando pelas ruas, né? O povo vive na simplicidade, o povo fica feliz de te ver. As crianças gritam, correm atrás de você, te abraçam. O pessoal vive com muito pouco, mas é um povo muito feliz aqui na Tanzânia.
É uma coisa que você não consegue explicar, a energia da África, né? Essa energia que esse lugar te dá. Você consegue sair de toda a sua zona, né? Da sua normalidade e criar um novo conceito da vida. Na Tanzânia, eu percebi que há espaço para qualquer pessoa realizar um trabalho voluntário, seja por uma ONG, por qualquer organização ou chegando com uma mala no aeroporto, a turismo. Você procura ali nas comunidades e encontra esse trabalho voluntário para ser realizado. Durante o processo do voluntariado, conversando com a Marcele e Thalita, que são integrantes da equipe do voluntariado, nós pudemos tirar do papel e trazer para a nossa realidade um sonho que a Thalita carregou na mala da Itália para a África, de ir além, de fazer por conta própria, de ter um projeto de ajudar pessoas. E isso virou o que hoje nós chamamos de Habari Mundo, que é nossa ONG, que é composta por 6 mulheres. Nós temos o intuito de ajudar famílias de extrema miséria, pobreza, crianças e empoderamento de mulheres, que é um tema muito complicado na África. Hoje nós adotamos uma escolinha chamada Tunaíma, que tem mais ou menos 30 crianças. Introduzimos alimentação na escolinha, temos um projeto de agora reformá-la e pouco a pouco nós estamos conseguindo atingir objetivos de ajudar. Então, assim, tem espaço. A mensagem que eu deixo aqui é possível, todo mundo pode querer e ir atrás de buscar algum trabalho para ser realizado. Se permitir conhecer e conectar com outras pessoas é algo que transforma a experiência de qualquer viagem, e isso é algo que eu pretendo fazer de agora em diante em todo lugar que eu for. Na Tanzânia, conheci pessoas de diferentes cidades e países e encontrei nelas o que há de mais bonito no ser humano, a empatia e a força de vontade para realmente transformar o mundo. O Wagner é uma dessas pessoas. Ele se preocupava com todos, sem exceção, e devido ao seu jeito cuidador, o apelidamos de Babo, que significa avô em Swahili. Nós voluntários temos as mais variadas lembranças dele, ora brincando com as crianças antes de uma consulta, ouvindo Coldplay durante os atendimentos, nos dando conselhos quando precisávamos e por horas ele expressando o amor que sentia por seus filhos, biológicos ou não. Nosso Babo sempre dizia: já fiz tudo o que queria fazer profissionalmente, agora vou deixar para vocês mais jovens continuarem. E ele realmente deixou. 20 dias após nossa chegada ao Brasil, Wagner faleceu, mas seus ensinamentos vão estar sempre com a gente. O que temos é o aqui e o agora. A vida é uma só e passa rápido. Rock with you all night. We're gonna rock the night away.